Olá, pessoal! Vamos a mais outra aula de Química. Nós vamos ter que aprender cálculo estequiométrico. O que seriam esses cálculos estequiométricos que nós vamos ver? Seriam só problemas em cima de problemas, onde nós temos tudo, a matéria, né? Toda a matéria nós vamos ter que incluir nesses cálculos. Eles vão envolver moléculas, átomos, volume, balanceamento de equações, reações. Quer dizer, o cálculo estequiométrico, já se prepare, porque é bonito. É uma coisa que você tem que parar, recapitular, porque é um dados com todas as substâncias. Vamos lá ao conceito de cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico envolve as quantidades das substâncias que tomam parte numa reação química. Novamente, vai envolver quantidades. Quer dizer, posso usar várias unidades. Posso usar grama, litro, mol, ATG, ou melhor, mol de átomos, mol de moléculas. Então vamos lá, vamos bem devagarzinho, sem medo da palavra, não é um bicho de 7 cabeças também não. Você vai ficar atento, sempre atento, na hora dos nossos exercícios, que são vários. Você é boa em fazer receita? Não. E você não sabe fazer nenhum prato legal assim? Sei, macarrão. E o que vai no macarrão de ingrediente? Que macarrão que você faz? Macarrão comum, normal. Fica bom? Fica muito bom, eu aprovo. Você sabia que para fazer o macarrão você usa o cálculo estequiométrico? Não. Isso é física? Que isso? Envolve a quantidade de substâncias que fazem parte de uma reação química. Muito bem! Você sabia que você usa o cálculo estequiométrico numa receita de culinária? Não, não sabia. Não sabia disso não. Vou começar te perguntando então se você sabe fazer algum prato especial. Você fazer algum prato especial? Você fazer o ovo serve? Serve? O que vai no ovo, no teu ovo? Então, basicamente, Além do ovo, né? manteiga, depois coloca-se o ovo, certa quantidade de sal, mexe, né? Pronto, ovo mexido. Fica bom. De vez em quando fica bom, né? Você sabia que para fazer esse ovo mexido você usa o cálculo estequiométrico? Claro. O que é o cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico é você usar certas substâncias, certos elementos, com as proporções devidas, né? Seja de massa, no caso aqui de pessoal que estuda, usar o mol, usar, né, qualquer proporção que você quiser. Você relaciona a massa do reagente com a massa do produto e basicamente isso é o cálculo estequiométrico. Viu o que o pessoal achou? Realmente, eu posso, entre aspas, comparar as receitas com o nosso cálculo estequiométrico. Você vai ver daqui a pouco o porquê que nós podemos comparar as receitas com o nosso cálculo estequiométrico. Se eu pego e vou fazer uma determinada receita em que dá para uma pessoa apenas comer, o que vai acontecer? Se eu tiver outra pessoa ligando para mim e falando, Fernanda, deixa eu ir na tua casa, deixa eu comer a tua comida, o que eu vou ter que fazer com a minha receita? Eu vou ter que duplicar. Isso, mais ou menos, é um cálculo estequiométrico. Legal essa enquete, né? Beleza, você gostou? Muito bem, mas para fazer cálculo estequiométrico, nós temos que ter algumas regras, igualzinho nas receitas. Vamos ver, então, as regras básicas. A primeira, escrever a equação química para a reação do problema. O que quer dizer isso? Na hora dos nossos problemas, os caras vão falar lá qual é a substância que está reagindo e nós vamos ter que saber qual produto. Então, primeira coisa é escrever a reação química que interessa ao nosso problema. Legal? Vamos para a segunda regra. Balancear a reação do problema. Isso nós estamos cansados de ver em todas as nossas aulas. É a lei do Lavoisier. Nós temos que balancear. Tudo que tem de um lado tem que ter do outro. Legal? Vamos então à nossa terceira regra. Identificar as substâncias envolvidas no problema. O que quis dizer com isso? Fácil. Lá no teu problema você vai ter as substâncias, as quantidades das substâncias que te interessam. Só elas te interessam.
Daqui a pouco nós vamos ver isso com os nossos exercícios. Vamos agora à quarta regra. Armar uma regra de 3, isto é, uma proporção. Isso aí você já está cansado de fazer. Lembra? Proporção, Prost. É só fazer uma regrinha de 3. Vamos agora ver a relação massa para massa. Como o nome diz, nós agora vamos ver exercício que envolve massa, ou melhor, unidade grama com unidade grama. Olha lá, observe. Calcular a massa de hidróxido de sódio que reage completamente com 490 gramas de ácido sulfúrico. Eu tenho aqui, primeiro, a nossa reação química. Nós sabemos que um ácido reage com uma base, produzindo sal e água. Nós vamos fazer a nossa reação já balanceada. Esse é o primeiro passo, é a nossa primeira regra. Olha lá, NaOH mais H2SO4, dando o meu sal, meu NH2SO4, mais água. Balanceamos, eu tenho que ter 2 NaOH, eu tenho que ter 2 águas, para tudo que tem de um lado ser exatamente igual ao que tem do outro lado. Isto quer dizer reagente e produto. Agora vamos à nossa leitura, saber as substâncias que nos interessam e armar a nossa regrinha de 3. O problema está querendo saber a massa do hidróxido de sódio. Então aqui eu colocaria meus X gramas do hidróxido de sódio que eu vou precisar para reagir com 490 gramas do ácido sulfúrico. Note, grama embaixo de grama. Fui lá, NaOH, sódio 23, 16 e 1, 40. Como eu tenho 2 vezes 40, 80 gramas. O ácido sulfúrico, 2 vezes 1, 2, mais 32, mais 4 vezes 16, 64. Somei, ele pesa 98 gramas. Vamos agora à nossa regrinha de 3. Isso vezes isso vezes isso. Ou melhor, meu X vai ser igual a 490 vezes 80 dividido por 98. E nós teríamos aí 400 gramas de NaOH. Beleza? Entenderam? Fácil, né? É só prestar atenção nas substâncias que te interessam e nas unidades dadas. Vamos agora para a relação de massa para volume nas CNTP. Por massa, volume, opa, massa, unidade é o grama. Volume, a unidade é o litro. Ups, acho que eu não entendi direito. O que é CNTP mesmo? Condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, lembra, 1 mol equivale a 22,4 litros, ok? Vamos então ao nosso exemplo. Calcule a massa de gás carbônico liberada quando 56 litros de C2H2 sofrem combustão completa nas CNTP. Vamos então, olha lá, presta atenção, vamos fazer a nossa reação. Quando nós falamos combustão, combustão quer dizer queima. Combustão é uma reação com oxigênio. Olha lá o que vai dar. Nossa combustão produziu CO2 e água. Ou melhor, eu tenho meu C2H2 reagindo com 5 meios de O2, produzindo 2 de CO2 mais água. Armando o nosso problema, lendo o nosso problema, ele me deu 56 litros de C2H2 e quer saber quantos gramas eu vou obter do nosso gás carbônico. Beleza, beleza. Litro embaixo de litro. Volume molar nas CNTP, eu só tenho 1 mol desse gás, é 22,4 litros. Calculando grama do CO2, eu teria 12 mais 2 vezes 16, 32, 44. Como eu tenho 2 vezes 44, 88 gramas. Eu teria então que meu X vai ser igual a 56 vezes 88 dividido por 22,4, obtendo um resultado de 220 gramas de gás carbônico.
Beleza? Viu só? Não é tão difícil assim. Se você tiver coerência e armar aí a tua reação toda balanceada e tirando as substâncias que te interessam ao problema, fica fácil. Viu só? Não é um bicho de 7 cabeças. Só o nome que dá aquele medo, né? Cálculo estequiométrico, estequiometria, que nada é molinho, molinho, molinho. Relação de volume para volume. Volume para volume quer dizer litro para litro. Vamos lá a um exemplo. 15 litros de hidrogênio reagem com nitrogênio nas CNTP. Calcular o volume de amoníaco produzido. Opa, primeiro vamos fazer o quê? A nossa reação química. Temos aqui a nossa reação já balanceada. Agora só nos falta ler o problema e colocar as coisas nos devidos lugares. O problema te deu 15 litros de hidrogênio e está querendo saber quantos litros de NH3 eu vou obter. Vamos lá então. Litro embaixo de litro. O volume molar nas CNTP é 22,4. Acontece que aqui nós temos 3 mols. Olha lá o 3 multiplicando. Aqui também, litro embaixo de litro. Acontece que no exemplo você balanceou com 2 mols. Então eu teria que multiplicar 2 vezes 22,4 litros. Beleza? Armando a regrinha de 3, isso vezes isso vezes isso, e eu teria que x vai ser igual a 15 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 3 vezes 22,4, resultando aí 10 litros de NH3 obtida. Beleza? Legal. Muita atenção nas unidades. Vamos agora a outro exemplo. Na combustão de 30 ml de C3H8, pede-se: letra A, o volume de oxigênio gasto, e letra B, o volume de gás carbônico produzido. Note que em nenhum momento estava escrito no nosso problema, ou você ouviu falar, a palavra CNTP. Quer dizer, agora nós vamos trabalhar sem CNTP. Observe o exemplo. Eu tenho aqui a minha reação, a minha combustão. O problema usou 30 mililitros e quer saber qual vai ser o volume de O2 e o volume de CO2 obtido. Ah, peraí. Se aqui é 30 mililitros e não está na CNTP, eu tenho que olhar o que está na frente da minha fórmula. Notem, aqui eu tenho 1. Eu posso falar que eu tenho 1 mililitro. Aqui eu tenho 5. Eu tenho 5 mililitros. Aqui eu tenho 3 mililitros. E aqui 4 mililitros. Se o problema quer usar 30, claro e evidente que se eu multiplicar por 30, eu teria aqui 30 vezes 1, 30. Multiplicando por 30 vezes 5, 150. 30 vezes 3, 90. E 4 vezes 30, 120 mililitros. Quer dizer, chegamos ao resultado de 150 mililitros de O2 e 90 mililitros de CO2. Dessa maneira, é bem mais prática. Vamos então a outro exemplo. Na combustão de 18,4 gramas de C2H6O, pede-se o volume de oxigênio necessário medido a 47 graus Celsius e 1,6 ATM. Opa! Prestou atenção na leitura? Isso aí não está na CNTP. Tem outra temperatura, tem outra pressão. Nós vamos ter que usar o quê? A equação de Clapeyron. Beleza, beleza. Olha para cá, observe o nosso resultado. O que nós vamos pensar para resolver este problema? Está aqui a minha reação de combustão, torna a falar, reagindo com oxigênio, eu teria CO2 e água. Notem o equilíbrio perfeito, 1, 3, 2, 3, já está balanceada e agora é só ler. Ele quer saber a quantidade, né? O número de mols de O2
que eu tenho em 18,4 gramas. Eu sei que o C2H6O pesa 46 gramas. 2 vezes 12, 24, mais 6 vezes 1, 6, mais 16, 46 gramas. E eu estou vendo que de O2 eu tenho 3 mol. Beleza, fiz minha regra de 3 e eu teria que meu X vai ser igual a 18,4 vezes 3 dividido por 46. E chegamos ao resultado de 1,2 mol. Claro, eu cheguei a 1,2 mol porque agora eu vou ter que usar a nossa equação PV igual a nRT. Entenderam por que nós demos essa paradinha, chamamos o número de mol? Isso mesmo, agora é só jogar na nossa equação PV igual a nRT. Olha lá, pressão, o problema te deu, é 1,6 atm. O volume nós queremos, número de mols nós já achamos, 1,2. Meu R é a constante, dada em qualquer problema, 0,082. E a minha temperatura que eu passei para Kelvin, e eu teria 320 Kelvin. Fiz as minhas continhas e eu teria o resultado de um volume igual a 19,68 litros de O2. Fácil, né? Beleza, tranquilo? Eu tenho uma dúvida. De onde saiu esse 320 mesmo? Presta atenção, Gotinha. Você sabe que o problema te deu 47 graus Celsius. E nós não podemos usar graus Celsius. Nossa temperatura é em Kelvin. Então, como é que faz mesmo? Nós pegamos lá 47 mais 273 e eu teria lá o nosso 320 Kelvin. Ok, Gotinha? Boa pergunta, mas não esquece mais não, tá bem? Temperatura usada é em Kelvin. Vamos ver agora a relação de massa para massa com excesso de um dos reagentes. Como é que é isso mesmo? É fácil. Excesso. Excesso, alguma coisa está demais. É como se eu fosse fazer um arroz e tivesse que colocar uma colherinha de sal. E de repente eu coloco meio quilo de sal. Vai ficar em excesso. Ou melhor, vai ficar salgado pra caramba, né, amigão? Vamos ver, então, um exemplo em cálculo estequiométrico. Olha lá. Colocamos para reagir 160 gramas de H2SO4 com 150 gramas de NaOH. Qual o reagente em excesso? Qual a massa do sal obtida? Olha o nosso cartaz. Primeiro, nossa reação química, H2SO4 com 2NaOH, dando Na2SO4 mais 2H2O. O problema me deu 160 gramas de ácido sulfúrico e 150 gramas de NaOH. Um detalhe, geralmente, quando num problema ele dá a massa de dois reagentes, cuidado, sempre um está em excesso. E o que você faz com reagente em excesso? Pega ele e joga no lixo. Lembra daquela música de Sandra de Sá? Joga fora no lixo. É exatamente isso que tu vai fazer com excesso. Jogar fora na lata do lixo. Mas espera aí, tem uma maneira prática de vermos quem está em excesso. Olha para cá de novo. Eu tenho aqui o H2SO4, 98 gramas, e 2NaOH, 80 gramas. Como é que eu faço? Vamos ver o H2SO4. Eu teria 160 vezes 80. Isso daria 12.800. Vamos ver então o NaOH. Eu tenho aqui 150 vezes 98 e eu teria 14.700. Notem, NaOH tem um valor muito maior do que o H2SO4. Isso quer dizer que ele está em excesso. Pega ele, joga fora no lixo. Agora sim, já sabemos quem está em excesso. Vamos partir para o segundo item, que é o nosso item B. Olha lá, ele quer saber a massa do meu sal formado, ou melhor, do Na2SO4, quando eu tenho 160 gramas do H2SO4.
H2SO4 98, Na2SO4 142. Então, nosso X vai ser 160 vezes 142 dividido por 98. Nós vamos ter lá uma massa de 231,8 gramas do nosso sal. Beleza, beleza? Não esqueçam, o que tu faz com excesso? Joga fora no lixo. Não usem o dado de excesso para a resolução do problema. Ok? Belezinha? Vamos agora ver o cálculo do rendimento de uma reação. O que seria isso? Espera aí, vou fazer um bolo. Beleza? Tá lá, fiz minha massa, coloquei no forno. Até agora eu não sei o que vai acontecer. De repente eu acabei, abri meu forno. Olha que bolo fofinho, infladinho, bonitinho. Aí sim, eu vou saber o rendimento do meu bolo, porque poderia acontecer o contrário, não é isso? Poderia eu abrir lá o meu forno, meu bolo, ó, só lá diminuir, e aí sim eu veria o nosso rendimento. Assim também ocorre lá nas nossas reações químicas. Observe o exemplo. Queimando 30 gramas de grafite pura, com rendimento de 90%, que massa de dióxido de carbono será produzida? Vamos lá resolver então? Olha para cá, tá lá o meu carbono grafite reagindo com oxigênio e produzindo CO2. Opa, eu quero saber a massa de CO2 quando eu usar 30 gramas de grafite. Eu tenho aqui carbono 12 gramas e aqui na massa do CO2, onde eu teria 44 gramas, eu não posso esquecer que o rendimento da reação foi de 90%. O que é 90%? É 0,9. Então, eu teria 0,9 vezes 44 vezes 30 dividido por 12. Quer dizer, eu teria obtido aí 99 gramas de CO2. Beleza? Entendeu? Ok? Tranquilo, tranquilo? Isso aí. Não pode esquecer do rendimento. Quando o rendimento é dado, tu tem que colocá-lo lá. Agora lembrem, 90%, 90 sobre 100, ou melhor, 0,9. Ok? Legal? Vamos agora analisar 32,7 gramas de zinco metálico reagem com uma solução concentrada de hidróxido de sódio, dando 64,53 gramas de Na2NO2. Qual o rendimento da reação? Vamos ver então como nós vamos responder a esse exemplo. Olha para cá, eu tenho aqui o Zn mais 2NaOH, produzindo Na2NO2 mais H2. Ele te deu 64,53 gramas de Na2NO2 e isso foi obtido a partir de 32,7 gramas do zinco. Será que foi 100%, 90%? É isso que a gente vai ver. Eu sei que o Zn é 65 gramas e que o Na2NO2 é 143 gramas. Acontece que eu tenho que ver o nosso rendimento. Não foi 100%. Está lá meu R, o que nós queremos achar que é o rendimento. Fazendo o nosso cálculo, eu teria que R vai ser igual a 65 vezes 64,53 dividido por 143 vezes 32,7. E nós teríamos 0,896, ou melhor, o rendimento foi de 89,6%. Notem o que eu fiz no final. Eu achei o rendimento e, como eu estou falando em porcentagem, no final da minha resposta, eu multipliquei por 100. Olha novamente, deu 0,896, multiplicando por 100, eu teria um rendimento de 89,6%. Ok? Beleza? Rendimento, porcentagem. Vamos agora ver outra coisinha. Vamos estudar problemas envolvendo impurezas. Impurezas, tu já sabe, né? Impureza é isso mesmo, é sujeira. Às vezes nós vamos fazer uma reação química onde uma substância está contaminada, não está pura.
tem porcaria. Ora, se tem porcaria, tu acha que nós, os químicos, nós, os cientistas, gostamos de porcaria? Nós temos que, antes de resolver o problema, tirar essa porcaria, essa impureza, jogar fora no lixo e trabalhar com pureza. Peraí, tá complicado? Tá não. Vamos lá, um exemplo. 20 gramas de CaO impuro reagem completamente com HCl, dando 33,3 gramas de CaCl2. Qual a porcentagem de pureza do CaO? Vamos lá então, olha como nós vamos resolver. CaO mais 2HCl produzindo CaCl2 mais H2O. Nós temos lá 20 gramas de CaO, só que ele estava impuro. Então nós vamos calcular aqui o índice de pureza. Isto deu um resultado de 33,3 gramas de CaCl2. CaO pesa 56, 40 mais 16, e o CaCl2 eu teria 40 mais 2 vezes 35,5, 111. Fazendo nossas continhas, eu chegaria a um resultado, a um índice de pureza de 0,84, ou melhor, 84% de pureza. Legal? Entenderam tudo? Beleza. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Vocês já viram que o cálculo estequiométrico, como a palavra diz, só tem cálculo. E como é que você vai aprender isso? Calculando, fazendo esse monte de exercícios que tem no teu material didático. Certinho? Promete que vai fazer isso? Estuda bonitinho, ok? Até mais! Na aula de hoje estudamos o cálculo estequiométrico. Nós vimos vários cálculos de relações massa para massa, massa para volume, volume para volume, vimos pureza, vimos rendimento. Olha quantos cálculos nós fizemos. Vimos o cálculo do rendimento de uma reação. Vimos o cálculo do rendimento de uma reação. Isto é, nós vimos através do bolo que nós às vezes não temos uma reação 100%. E para isso, temos que calcular com aquela letrinha de R, rendimento, lembra? Legal, beleza? Bons estudos! Olá, colega. Essa aula aí é braba, né, amigo? Tem cálculos à beça. O aluno tem que ter aí os conceitos todos na cabeça, tem que saber as reações químicas. Quando chega no final, então, é terrível, né? Rendimento, impureza, mas você vai aí com seu jeitão conseguir fazer com que os teus alunos aprendam esta matéria pesada, né? Mas super importante a nível de vestibular. Quase que 30% das provas falam em cálculo estequiométrico. Ok.